Virginianos, como vocês estão? Eu estimo que vocês estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos à sua leitura bônus. Ainda assim, uma leitura coletiva, portanto, sempre oriento, né? Sempre vou orientá-los para que tenham muito discernimento, muita lucidez em cada palavra, cada frase aqui, né? Trazida através das cartas, especialmente para vocês. Virginianos, vamos juntos, vamos saber aqui através do tarô qual a energia que vai estar ativa no campo de vocês. Vamos lá, depois nós vamos também continuando com o tarô para saber os próximos acontecimentos, tá bom? Então vamos juntos, sempre com muita luz e muita paz em nosso coração. Tarô, qual a energia dos virginianos para os próximos dias? Nós temos o arcano da força. Vem falando que aí no próximo, até mais ou menos o próximo mês, digamos, vocês precisarão domar os seus leões internos, tá? Seu ou de um outro alguém, talvez, pode ser, por que não, né? Aqui vai ser muito importante entender que a força interna ela é muito maior do que a força externa, né? A força externa ela pode ser capaz de quebrar coisas, né? Enfim, tortar, quebrar, enfim, né? Mas a força interna ela traz uma força de resiliência, ela traz a força da sabedoria, ela faz você conseguir enxergar os caminhos possíveis, as ferramentas mais adequadas para resolver aquela situação, por exemplo, tá? Questões que a força física não necessariamente consegue. Então, nos próximos, aí eu sinto no próximo mês, pelo menos, porque aqui falam de semanas, mais semanas, né? Não vai ser essa força física que vai dominar, mas vai ser essa força interna muito grande em vocês, tá? Então, assim, cuidem-se. É um ato, nem tudo é um ato de coragem, né? Essa coisa de para fora de fazer. Às vezes o ato de coragem é para você mesmo, aquele ato de coragem para dentro. Né, de superar limitações, de domar essa fera interna, domar os seus impulsos, domar os seus desejos, domar, entende? Isso é sabedoria, isso é o arcano da força. E nem todo momento você vai precisar falar alguma coisa. A sua conduta, né, ela muitas vezes fala muito mais do que você tomar alguma ação específica, por exemplo, né? Tem horas que sim, precisa tomar uma ação, precisa movimentar, mas saber administrar, né, com muita sabedoria, com muita prudência certas questões, ela tem uma força muito grande, tá? Vamos ver o que mais tem aqui no culto. Rei de espadas, 2 de ouros e o mago. Sacerdotisa, aqui falamos de muita sabedoria mesmo, tá? Então, virginianos, a energia de vocês vai estar no quesito de Virgem precisa superar alguns desafios no momento, tá? Então, vocês podem se sentir que tem que, administrar algumas coisas, resolver questões, mas aqui é o que está sendo dito. Tem 2 cartas aqui, ó, que fala de um certo silêncio, Rei de espadas com a sacerdotisa. Então, não é uma coisa de falar muito, é uma coisa de fazer. É fazer. Aqui eu sinto vocês utilizando muito da inteligência para sair de uma situação talvez um pouco complicada para você neste momento, ou uma situação que você tem que, sabe, deixa eu resolver isso aqui, aquilo ali, entende? Você vai conseguir, mas não é colocando força, não é impondo, é uma coisa de saber levar a situação. Sabe quando você tem que ter um jogo de cintura? É mais ou menos isso, tá? Então fala de um auxílio para é como se fosse uma coisa que precisa ter um fortalecimento, tá? Aqui, olhando para um lado mais espiritual, tá? Não tô falando religioso, mas espiritual, vocês vão poder contar com ajuda espiritual, tá? Para sair de uma situação que talvez só as ideias ali não estão resolvendo. Então, é uma força espiritual que se faz necessária para equilibrar alguma situação, tá? Temos 2 arcanos maiores aqui, ok? 2 de ouros, então tem alguma coisa que você não tá conseguindo administrar muito bem,
Pode ser a rotina, pode ser a saúde, pode ser o dinheiro, pode ser, sabe, alguma situação que precisa ficar para trás. Deixa eu clarificar isso aqui. Peraí, Virgem. Então, talvez fuja um pouco das suas ações neste momento. Você continua produzindo, continua organizando, continua resolvendo, mas precisa de um suporte da espiritualidade neste momento. Então, é quando esse suporte espiritual chega, é onde você consegue se equilibrar mais, né? Ou equilibrar uma situação. Clarifique esse 2 de ouros. Peço para clarificar o 2 de ouros, vem quem? O rei de espadas. Duplamente o rei de espadas. Envolve uma pessoa aí, tá? 3 de espadas e a morte. 7 de espadas, rainha de espadas, casal. É como se você precisasse ter muita sabedoria para lidar com alguém, Virgem. Muita sabedoria. Aqui é como se Virgem fosse optar por você, tá? Quer dizer que você tá abandonando alguém? Não. Aqui vem falando que essa ajuda espiritual que vem para você de alguma forma, ou você manifesta, ou se manifesta para vocês, enfim, vai ajudar vocês a encerrar um ciclo muito denso com alguém. Um ciclo de dor, um ciclo de, não sei, mágoas. Sabe o que eu tô escutando? Alguma coisa assim? Isso pode ser que não seja para todos. Alguém um dia disse para você que não precisava de você. E isso aqui você vai ter a oportunidade de dizer que, não, opa, o mundo deu voltas, você precisa de mim sim. É isso que eu tô sentindo. Isso não é para todos, tá? E aqui eu vejo que de alguma forma, tá? Nós temos a Rainha de Espadas e a Imperatriz e o Cavaleiro de Ouros. Um de vocês podem auxiliar, outros não. Tá? Outros não. Ah, ficou complexo. Talvez não seja para você esse complemento de energia, tá? Porque estendeu um pouco aqui, né? Então tinha uma mensagem a mais para algum virginiano específico. Para mim não fez muito sentido, mas porque a história não é para mim, né? E não é para vocês. Para vocês. Vamos lá, virginianos, na leitura bônus, Virgem. Então, utilizem a sabedoria, tá? O que vem para os virginianos? Tarô. 8 de espadas. Valete de ouros. Rei de copas. Alguém vai começar a entender uma situação. Eita. Alguém vai começar a entender uma situação. Vamos lá. Vocês sabem que o naipe de ouros, ele é o último naipe, né? Então, é um naipe que fala de muita maturidade, é um naipe que fala de um tempo onde as coisas amadurecem, né? Maturam e tem um amadurecimento significativo na vida, na consciência, nas ações. É alguém que ganha experiências. E aqui é o naipe que representa vocês, virginianos, né? Energia de ouros. Aqui eu tô falando com algum virginiano que vai mudar completamente a sua postura. Talvez você não conheça ou não queira, ou não quis até então aceitar um lado seu,
que é sim o seu lado, talvez você possa considerar isso como o seu lado sombra, mas não é. Ele é uma identidade, entre aspas, muito importante e funcional na sua vida. Você vai estar sentindo. Isso pode ser você, como pode ser, digamos, um mentor, aqui é uma mentora, uma rainha de paus, né? Muito, mas muito ligado a você. Existem pessoas que têm uma sintonia muito grande com sua mentoria espiritual, por alguma razão, né? Que não cabe aqui dizer o porquê ou não porquê, né? Mas aqui é uma pessoa que acaba até... Isso pode ser você mesmo, como foi dito, tá? Como pode ser uma entidade, um mentor, uma mentora, aqui no caso mentora, tá? Muito assim, ó, mas muito colado em você. Então, características que são dessa mentoria espiritual, acaba que se entrelaçam com as suas, entendeu? Elas se unem, tem alguma coisa assim. Então, você vai perceber um pouco as suas ações, as suas condutas. Aqui a gente não tá falando de mudança de caráter ou de personalidade, não é isso. Mas uma significativa mudança energética que acaba refletindo nas suas ações ou na sua postura de vida, tá? Algo muito consciente, rainha de ouros. Então existe essa, vamos colocar assim, essa mudança de atmosfera no seu campo, essa mudança energética no teu campo, que é essencial neste momento. Porque alguns podem ter adotado uma postura muito rainha de ouros, então muito acolhimento, tudo muito estável, tudo precisa estar muito seguro, né? Isso estava impedindo você de enxergar as coisas com mais realidade. Então pode ser algum virginiano que estava protegendo demais uma situação, sabe? Tentando zelar muito por algo e esqueceu do resto. Então essa força vibracional que acaba se comunicando com você, isso tem muito a ver com a matéria, tá? Relações, rotina, saúde, dinheiro, trabalho, essa comunicação, essas ligações, né, da matéria. Essa energia, ela vem pra, dar um acorde em você. E vai muito pela sua sensibilidade. Rei de Copas, as suas relações também, tá? Rei de Copas é o rei das emoções. Ele domina o campo emocional. Só que aqui é o rei e não é a rainha. Então você vai estar intuindo, existe uma força masculina que te auxilia também nessa força de intuição, de uma forma silenciosa, mas você precisa manifestar. É como se você calasse muito o seu corpo emocional e você trouxesse essa força da rainha de paus, essa força mais empoderada, mais colocada e mais determinada. E essa energia, ela te leva muito a questões da materialidade. Então, neste momento, você vai estar vivenciando muitas questões da matéria. Você precisa viver isso. Então, questões muito mentais, questões muito lógicas para você, talvez não vai estar fazendo muito sentido. Porque você estava vinculando muito isso com o seu corpo emocional. Ai, sabe quando a pessoa fica frágil? Ai, sei lá, aconteceu alguma coisa, a pessoa fica emocionalmente já se abala, né? Ou fica nervoso, ou fica triste, enfim, tá? Aqui não, você precisa de um movimento rápido. Para lidar com coisas e pessoas na matéria, você vai precisar ter uma astúcia muito maior. Por isso que eu tô sentindo essa comunicação energética diferente que vocês vão ter, tá? E é uma força muito intensa. Ok? Aqui eu posso dizer até um pouco mais, porque é uma força espiritual que não demanda muito de você, materialmente falando. Para quem já entendeu, tá? Não vou ficar falando coisas aqui, fundamentos, porque não é o caso, tá? Ainda mais uma leitura coletiva, tá bom? Temos que ter muita prudência, tá? Então, é uma energia que ela não cobra muito de você. Tá bom? É o essencial. Aqui também fale menos, virgem, e haja mais. Faz sentido para você? Fale menos e haja mais. Para alguns, por quê? Porque para alguns virginianos, o seu medo, a sua insegurança de um passado, ela ainda pode, em algum quesito, interferir no teu crescimento, no você se colocar diante das situações. Existe uma pessoa aqui, um rei de copas, reprimindo muitos desejos, tá?
Muitos. Deixa eu clarificar esse Rei de Copas com o Diabo. 7 de paus, se defende, se protege, não vai mais. Rei de Copas, clarificando, Rei de Copas. Tá invertido. Essa pessoa aqui é um Rei de Copas, Peixes, Câncer, Escorpião. Alguém que sim, tenta se proteger e se defender, provavelmente de algum sentimento ou desejo que tenha por você duplamente. Aqui nós temos o Rei de Copas e o Diabo na mesa. Essa pessoa ela não vai mais reprimir, tá? Essa pessoa vai começar a externalizar. Porém, é uma pessoa que pode ter sentimentos exacerbados. Então, sei lá, ciúmes é uma pessoa ciumenta. Pode ser uma pessoa possessiva, pode ser uma pessoa dominadora, pode ser uma pessoa que fica no seu pé, por exemplo. Uma pessoa que cobre a sua presença. Então, sabe assim, a pessoa ela fica muito quieta porque ela sabe como ela é. Então, é uma pessoa muito 880. Então, no 8 ela fica ali quietinha, resguardadinha, no 80 ela já rasga o véu, tá? Rasga ali a seda, rasga, sabe, os parâmetros das questões. E essa pessoa pode sentir muito tempo, por alguma razão, pode se sentir muito tentada a te procurar. Isso tem o dedinho aí de uma mentoria espiritual sua, tá? Essa pessoa tá sendo cutucada, põe, assim, ó, no Rei de Copas. Vai lá, procura. Tem alguma coisa assim, tá? Essa pessoa está sendo aí, né, cutucada pela tua mentoria espiritual. Se você pediu ou não, não sei, mas aqui tem, tá? Tem a sua mentoria cutucando alguém lá, ó. Vai, desperta, querido. Eu te falo uma coisa aqui, Virgem, para outros de vocês. Uma mentoria espiritual específica é uma pessoa que, quando se levanta, entre aspas, tá? Do trono, porque mentoria espiritual não tá sentada em trono, né? Isso é uma simbologia, né? Mas assim, quando se levanta do trono, meu bem, é babado, tá? Ou seja, quando essa mentoria se levanta para trabalhar, se levanta para tomar uma ação, é uma mentoria espiritual que ela se transfigura, tá? É uma intensidade muito grande, muito grande. Você ainda não tá conectado 100% nessa mentoria não, tá? Aqui você ainda não tem muito suporte emocional para sustentar ainda na integridade essa mentoria espiritual. Isso aqui é uma mensagem para alguém muito específico, tá, pessoal? Não é para todo mundo, não. Não sei porque eu tô canalizando isso, tá, Virgem? Mas tá falando muito dessa mentoria. Essa mentoria já não aparece com clareza pra você porque você tem medo. Tá me vindo todas essas questões aqui. Alguém talvez peça, gostaria de saber quem é, gostaria de ver, sabe esse tipo de coisa? Você teria medo. Não sei porquê, mas você teria medo. Você não quer ver. O que está sendo dito aqui é que você não quer ver. Só que esse não quer ver tá falando sobre você e não dessa mentoria espiritual. Tem coisas em você, veja, que você não quer aceitar. É sobre isso. Tem coisas em você que você não quer aceitar em você. Você ainda se sente preso. Aqui, tá vendo? Tem coisas que você ainda tem ou crença, ou medo, ou uma insegurança, ou acha, não, isso é bobagem, né? Não, imagina. Tiro de letra, tira nada. Tira nada, que é insegurança. Muito veio pra querer ainda, tá? É isso que tá sendo dito. Aqui fala de alguém que tem que aprender muito ainda espiritualmente, tá? Quem não, né, Virgem? Quem não? Tá todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo. Até quem tá lá 50 anos, na doutrina, sabe tudo, não sabe não.
Não sabe não, tá? A vida é uma caixinha de Pandora. Sempre tem alguma coisa que precisa vir. Virgem, vamos lá. Tua vida romântica vai mudar. Tua vida romântica vai mudar, sim. Você vai superar uma antiga relação. Já sinto que isso já está acontecendo, tá? Você já tá olhando pra frente. Você ainda pode se deparar com alguém do seu passado. Mas essa pessoa do passado já está, pra mim, caído aqui, tá? Não é uma pessoa que tem importância. Então, sua vida romântica, ela vai passar por uma mudança. Fala da entrada de uma nova parceira, ou parceiro, né? Eu ia falar parceria no seu caminho. Fala-se muito nas próximas, pelo menos 4 dias, né? Pode se estender aí por uns 4 semanas, você sendo muito guiado pela espiritualidade, literalmente, tá? Então, digamos assim, olha, o espiritual que você tem fé, que você intui, que você trabalha, Virgem, falou pra você, olha, sei lá, se resguarde um pouquinho nesse ponto da sua vida. Siga essa orientação, tá? Mesmo que você fale, mas eu queria fazer. Segura um pouquinho. Você não tá vendo o dia de amanhã, né? Você não tá vendo o que pode vir a acontecer. Você às vezes não tá vendo a intenção do outro. Você não tá vendo que essa história, né, carrega por trás. Você não tá vendo que por trás dessa ajuda pode ter, né, alguma situação que possa vir te prejudicar. Entendeu? Então, pediu pra fazer um banho ali, faça um banho de ervas. Pediu pra, sei lá, doa aquela roupa ali para aquela... faz a doação, né? Então, você vai estar sendo muito guiado aqui. E tem propósito essa guiança, viu? Essa guiança, ela vai estar, digamos, te desviando. É como se fosse um livramento. Tá te desviando de uma situação, ou de um ataque, ou de uma briga, ou de uma guerra. Ou de alguém que carrega essa energia de batalha, de briga. Você tá sendo desviado, tá? E você não percebeu isso ainda. Isso pode envolver você e mais um outro alguém, tá bom? Aqui mais atenção no trânsito, virginianos. Então, sem pressa, porque você pode cruzar, imagina você com pressa, cruzando o caminho de uma outra pessoa que tá com mais pressa ainda. E é uma pessoa com pressa que pode ser aquela pessoa que brigue, né, que xingue, que, né, possa fazer barbárie aí no trânsito. Então, lembra a intuição? É isso aqui, você sendo guiado. Isso aqui é uma orientação. Então, vai mais devagar, tá? Piano, como dizem os italianos, piano, piano. Virginianos, sinto muito arcano maior na sua leitura, muita atuação de força, né, espiritual no teu campo. A confusão que 3 pessoas colocavam na tua vida, materializavam, vai começar a ruir, tá bom? Uma torre cai em cima de 3 pessoas. 3 situações, então tudo que foi construído à base de uma mentira, de questões complicadas e começarão a ruir sobre essas pessoas, tá? Você vai sair de uma situação que estava te distraindo. Sinto muito isso, questões que estavam vindo para te distrair, para te confundir. Sabe quando você precisa se empenhar numa questão e começa a aparecer coisa aqui, coisa colar, coisa... Virgem vai falar, não, eu tô focado aqui, Eu tô focado nessa questão agora. Então, nada do que venha tentar me distrair, me dispersar, né? Vai fazer sentido. Então, não, né? Vocês começam a sair disso. Vocês vão saber se priorizar. Aqui tá falando que é uma situação que aconteceu repentinamente, tá? Na sua vida aí nos últimos dias, que te deixou meio que as coisas confusas vão se realinhar de novo. Tá? Vão se realinhar. Aqui fala de uma oportunidade 9 de ouros com as de ouros, uma oportunidade de trabalho para vocês logo ali.
tá bom? Não demanda muito, não. Pode chegar aí daqui umas 9 semanas no máximo, tá? Fala de pessoas te seguindo no quesito de... você tá sabendo, Virgem, sair pela tangente, você tá sabendo sair de situações que as pessoas talvez não consigam entender, né? Por exemplo, sei lá, acontece um caos aí. Aconteceu um caos, uma situação, uma bagunça, e as pessoas não conseguem sair dessa bagunça, né? Nem sequer entender a bagunça. E você não, você tá, opa, desviei, né? Saí ali, e as pessoas começam a observar isso. Poxa, mas Virgem teve um problemão ali, como que do nada saiu, do nada, como assim, né? Então, vamos tentar ver o que está acontecendo, vamos seguir. É como se as pessoas começassem a observar essa sua estabilidade, tá? Questões do trabalho ou parcerias em âmbito de trabalho começarão a melhorar para você. Fala de uma nova oportunidade vindo para vocês. Mesmo sem força, alguém vai tentar ainda criar alguma baguncinha, tá? O tempo dessa pessoa na tua vida, o tempo de confusão que essa pessoa criou na sua vida já foi. Mas essa pessoa ela vai tentar ainda alguma ação, tá? Mas essa ação ela é pautada, não tem um porquê, não existe um porquê. A razão para essa pessoa movimentar alguma ação contra você seria no quesito agir por desespero, para tentar fugir de uma situação. Aqui não tem como mais essa pessoa fingir que algo acabou, fingir que não tem controle, fingir que não dá mais, não tem como mais. É como se essa pessoa tivesse caída no chão, ainda tentando, sabe, atirar contra você. Sei lá, tá caído, tá na lona isso aqui. Eu sinto uma pessoa fugindo. Aqui é o seguinte, tá falando também de uma pessoa recebendo uma... Essa pessoa tá fugindo de alguma responsabilidade. Tem alguém que vai fugir de uma responsabilidade, viu? Só que essa pessoa vai ter dificuldades para fugir, porque para onde essa pessoa for, ela vai encontrar enroscos. Porque sabe aquele tipo de pessoa que durante a jornada da vida só criou confusão, criou coisas assim, então, ou fez coisas erradas. Então essa pessoa vai ter que voltar agora por esse mesmo caminho, sabe? Que ela deixou lá atrás. E aí essa pessoa vai ter alguns problemas aqui, tá? A pessoa vai tentar fugir. Certo, Virgem? Vamos fechar a sua leitura com mensagem oracular. Era. Símbolo de perseverança e crescimento. Destaca a firmeza diante dos desafios, incentivando a superação e a conquista contínua. Cada dia é uma oportunidade para invalidar a crença limitante de que eu sempre procrastino e nunca consigo concluir as coisas. Assim como a Era destaca a sua resiliência diante desse desafio. Seja persistente, abrace a conquista contínua e prove para si mesma que é capaz de superar qualquer obstáculo. Ame suas realizações. É isso, Virgem. É isso que está sendo dito aqui com o Arcano da Força, né? Você conseguindo, né, conquistar as questões que se precisa neste momento, porém com mais sabedoria, acreditando mais em você do quanto você é capaz, tá? Então você é o seu maior incentivo diante dos desafios atuais, né? O seu desafio,
seu incentivo, perdão, de superação e conquista contínua. Virginianos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel sempre se faça muita luz, muita vitória em seus caminhos e que vocês sejam sempre muito felizes, viu? Tchau, tchau.